Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que trata do que se faz melhor em termos de saúde no mundo, no Brasil, no Pará, especificamente aqui em Belém. Esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata as doenças neurológicas, tanto por neuroclínica, neurocirurgia e por neurointervenção. E a parte que me dá um certo grau de orgulho é que esse nosso programa é assistido no mundo inteiro. Aqui no Pará, pela TV RBA, em todo o estado do Pará, mas pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo ou simplesmente dol de diarioonline.com.br ao vivo. Eu falo todo domingo, mas eu vou falar de novo. Nós temos espectadores no Canadá, nos Estados Unidos, na América Central, em toda a América do Sul, né? Do Amapá até a Patagônia, na Europa Ocidental toda, na Noruega, na Suécia, no Azerbaijão, no Líbano, na África, em Luanda. Tem uma aluna minha que mora lá. E o lugar mais distante que nos assiste é em Perth, na Austrália. São 11 horas de diferença. Daqui a pouco, quando acaba o programa, chegam os WhatsApps comentando. E o programa, assim que acaba, vai para o canal do YouTube. É Instituto Eduardo Costa Vídeos. É fácil de chegar, tá? Antigamente eu falava só Eduardo Costa, mas confundem com o cantor. Então eu coloquei um instituto antes, tá bom? O doutor Eduardo Costa. E a nossa convidada de hoje virou minha amiga. É a professora, doutora Heloísa Marceliano Nunes. A doutora Heloísa Nunes. Primeiro, obrigado, Heloísa. Agora deixa eu falar o teu currículo. Ela formou um ano depois de mim na UFPA, eu formei em 78, ela em 79. Ela é mestre em doenças tropicais e doutora em biologia de agentes infecciosos e parasitários pela UFPA. Atualmente ela exerce a função de médica da seção de hepatologia do Instituto Evandro Chagas, da Secretaria de Vigilância e Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. É professora titular dos programas de pós-graduação em virologia, mestrado e doutorado do programa de pós-graduação em epidemiologia e vigilância em saúde do Instituto Evandro Chagas. Tem experiência na área de medicina com ênfase em patologia, atuando principalmente nos temas de hepatites virais A, B, C, D e E. Nem sabia que era tudo isso, tá? Tem mais. E de hidatidose. Depois tu explica o que é hidatidose. Heloísa, super obrigado por você ter aceito, tá? Super obrigado mesmo. Tá, obrigado. Tu sabes que eu já dei várias aulas no mundo, como todos vocês. E toda vez que a gente sai do Brasil, a referência da Amazônia é o Instituto Evandro Chagas. Toda vez que eu falo que eu sou da Amazônia, alguém pergunta se eu faço parte do Instituto Evandro Chagas. Como eu sou, de vez em quando eu sou revisor da revista, eu falo que faço, tá? Eu falo que faço, porque é um certo grau de orgulho que a gente tem, porque todo lugar, quando eu digo eu sou do Brasil, da Amazônia, Evandro Chagas, Instituto, né? Todo mundo, isso dá um grau de orgulho mesmo. Mas tu vieste aqui falar de hepatite viral. Sim. Hepatite, todas as hepatites são virais? Não. Você tem hepatite de muitas etiologias, né? Você tem hepatites virais, você tem hepatites que qualquer doença, tipo histosomose, doenças tóxicas, todas elas podem causar hepatite, né? Só que as doenças das hepatites virais são transmissíveis, infecciosas, e elas são causadas por 5 vírus que são principalmente estudados. Os vírus da hepatite A, da hepatite B, C, D e E. Né? E todos eles são vírus que você dissemina no organismo todo. Todos os tecidos do corpo podem ser acometidos do vírus. Então, são um problema de saúde pública. São um problema de saúde pública. Esses vírus, eles são hepatotrópicos, ou seja, eles têm preferência pelo fígado. Por isso, eles causam danos
em diversos níveis, leves, moderados e graves a esse fígado, podendo evoluir para quadros cirróticos, em alguns casos, ou para hepatocarcinoma, carcinoma do fígado. Me diz uma coisa, quando eu era aluno de medicina, quando nós éramos, só tinha A, B e a não A, não B. Não. De lá para cá. Hoje, a C, que era grave, grave, né? A C, recentemente... A C era não A, não B. Era considerada não A, não B. Não A, não B. E a E também não A, não B. Não B. Só que as hepatites A, elas são de transmissão fecal-oral, ou seja, as pessoas adquirem a doença ingerindo água ou alimentos contaminados. E hoje também já se sabe que ela tem uma transmissão sexual, oro-anal. A. A B... A hepatite E também é a mesma forma de transmissão, fecal-oral, mas não existe, assim, no Brasil, surtos ainda de hepatite E. Ao contrário, lá da Índia, aqueles países asiáticos, que lá é um problema grave. Certo. As hepatites B e a hepatite C, e a delta, que é própria da Amazônia, elas são de transmissão parenteral. Sangue, né? E material biológico, transmissão sexual, transmissão vertical, no caso da hepatite B, que transmite a mãe infectada, transmite para o seu filho no momento do parto, ou um pouco depois. Então, teoricamente, não é tão simples, mas também não é difícil, né? O diagnóstico é difícil, porque a maioria delas são assintomáticas. Então, a pessoa, às vezes, tem 5, 10, 15, 20 anos e não tem o diagnóstico, nem sabe que é infectado, né? E, às vezes, ele faz um quadro agudo, que se transmite. Como é que acontece o quadro agudo? Febre baixa, náuseas, vômitos, a pele fica amarelada, os olhos ficam amarelados, né? O fígado fica de tamanho aumentado. Então, a maioria dos casos são assintomáticos. Mas os que são assintomáticos, eles podem dar sintomas de leve a graves, até levar ao óbito em alguns casos. Eu já fiz alguns diagnósticos de hepatite só pela sensação de mal-estar. Vai olhar no olho. A nossa geração sempre olhava no olho. No olho, a gente olhava. A nossa geração, nós éramos altamente diferenciados. Eu sempre digo que a gente já percebe o andar do paciente, né? O modo como ele entra no consultório. A gente examina, a gente cheira, né? E eu costumo dizer também que, depois que eu comecei a trabalhar com hepatites, também eu tinha pouca informação, mas depois que eu comecei a trabalhar hepatite, eu tomo café, almoço e janto hepatite. Entendeu? Qual delas são as graves? As mais graves são essas que evoluem para o câncer, né? A hepatite B, em menor caso, porque dos infectados, cerca de 80% consegue eliminar o vírus, mas não podem ser doadores de sangue nem de órgãos, porque o vírus ele se envolve com o genoma humano. Então, a gente fica sempre com aquele estado de alerta. Tanto que os hemocentros não aceitam a doação de sangue de pessoas que tiverem hepatite B, mesmo que tenham sido curados, né? A hepatite C, ela evolui para o câncer mais rapidamente. De 100% das pessoas que pegam, cerca de 80% a 90% vão evoluir para uma cirrose ou para um câncer. Então, ela é bem mais grave, mas a boa notícia é que existe um bom tratamento. Ela não tinha tratamento até até uma década atrás não tinha tratamento. Hoje o tratamento está muito bom. O tratamento tem evoluído e antigamente a gente usava o que a gente dizia que era o interferon, tabajara, porque as pessoas usavam e não fazia efeito, né? E hoje em dia não, o tratamento está muito bom. E a hepatite delta, a hepatite delta, que é própria aqui da Amazônia, foi chamada anteriormente de hepatite negra de Lábrea, que matava rapidamente. Hoje ainda é um grande problema de saúde pública, principalmente aqui para a região norte. Certo. Voltando assim para chamar a atenção de quem está nos assistindo. Como eu faço diagnóstico além do olho amarelo e da pele amarelada? Febrinha boba? Uma febrinha, não leva muitos dias, é uma febre baixa, náuseas, mal-estar geral. Geralmente são sintomas assim que a gente diz inespecíficos. A gente não sabe que está doente, porque cada um desses vírus tem um período de incubação. Por exemplo, a hepatite A, você leva de uma semana até 45 dias
sem saber que está nem infectado. Certo. Só depois que começa. Hepatite B, 6 meses. Então, você leva 6 meses já infectado, transmitindo e não sabe que está acontecendo isso. Então, a partir do aparecimento dos primeiros sintomas, então tem uma fase que a gente diz prodrômica, ninguém sabe o que é que tem, nem sabe que foi infectado, leva uma semana em média. Tem uma fase de sintomas inespecíficos, onde você tem náuseas, mal-estar, uma febrinha, então sabe que já não está sadio, está doente. Tem uma terceira fase que você diz, não, o olho está amarelo, a urina está escura, as fezes estão claras, eles chamam muito de urina cor de refrigerante mais escuro, e aí sim, você já sabe, não estou doente, e pode ser uma hepatite. Então, não é uma fase inicial, já é uma terceira fase das hepatites. Então, você já está doente há mais tempo, você está transmitindo e nem sabe disso. E tem uma quarta fase que a gente chama de convalescença, onde todos esses sintomas vão desaparecer. Inclusive, os testes de laboratório normalizam. O pessoal fica com a doença e o laboratório não faz o diagnóstico, é isso? É. O diagnóstico, basicamente, o diagnóstico das hepatites é laboratorial. É laboratorial. É laboratorial. Então, nós fazemos, em termos de saúde pública, laboratório para todas elas? Sim. Eu acredito, assim, que no Instituto Evandro Chagas nós fazemos para todas. Certo. Né? Não sabemos, assim, se a hepatite E, como ela é de pouca ocorrência, e ela é um diagnóstico de exclusão. Não é A, não é B, não é C, não é D, não é citomegalo, outra doença infecciosa. Talvez seja hepatite E, vamos procurar. Né? Então, ela geralmente é um laboratório de exclusão, os laboratórios de rotina não fazem. A não ser que exista uma história, né? Uma história clínica de ter consumido carne de porco, embutidos, que poderiam ser uma forma de transmissão principal da hepatite E. É. Você gosta, né? Um churrasco mal assado? Cuidado. Tem cuidado. Eu falo que é tipo bula, se você lê, você não toma o remédio. Exatamente. Tem que cozinhar bem, né? Os alimentos. Sempre tem aquele percentualzinho lá de alguma coisa. Isso. Né? Me fala uma coisa, você que respira hepatite. Gostei do almoço, janta e respira café, almoço junto. Pois é. Heloísa, como é que vai fazer diagnóstico? Como é que um médico da UBS, do serviço público, sempre com um monte de gente para ele atender, como é que ele vai... O que chama atenção ou não chama atenção? Se ele já tiver numa fase mais avançada, que tem icterícia, o olho amarelado, a pele, já é tranquilo. Às vezes vem nesses sintomas gerais. Uma febrinha, não sabe o que é. Aqui na região, muitos vírus, né? Então, tem um teste que é a transaminase, que a gente chamava de TGP, AST hoje em dia, que ele sempre está alterado. Tá. Isso é que chama atenção. Até porque TJ, TGP e Gama GT, todo clínico pede. Pede, né? Todos pedem. Então, já é uma suspeita. Aí tem a história clínica também. Não, lá em casa tem alguém, teve contato com alguém com hepatite, né? Então, manda pra gente. As plaquetas elevadas na hepatite C chamam muita atenção. Às vezes o paciente... Não, eu costumo caminhar todo dia, e agora eu não consigo, uma canseira, né? Uma falta mal-estar. Então, são coisas que se o médico tiver uma vivência com isso, ele vai perceber que está acontecendo algum problema hepático. Certo. Excelente isso aí. Turma, nosso primeiro tempo acabou. A gente volta já com essas super informações sobre hepatite com a doutora Heloísa Nunes. Já. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones
984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa maravilhosa de informação sobre hepatites com a minha amiga, a professora doutora Heloísa Nunes, do Instituto Evandro Chagas. Certo? Se eu trabalhasse lá, eu andava com uma plaquinha escrito Instituto Evandro Chagas no peito. Nós usamos. Usamos sempre. É. Mas é dentro do laboratório. É dentro do laboratório. Aí está aí trivial para todo mundo. Né? Mas eu sairia de lá e pegaria o ônibus com uma placa. Tu lembra um personagem do Chico Anísio que fazia o trabalho na Globo, sim, né? Um crachá. Pois é, eu trabalho no Instituto Evandro Chagas. Isso é questão de orgulho mesmo. É. De orgulho mesmo. Essa coisa é séria, tá? Eu me lembro que, sei lá, eu estava na Noruega e alguém perguntou se eu era do Instituto Evandro Chagas. Uhum. Certo? Um evento de um lançamento de uma medicação para coração. E quando eu falei que eu era do Brasil e da Amazônia, perguntaram se eu era do... Faz tempo isso. Uhum. Me fala uma coisa. Esses vírus todos da hepatite, eles têm alguma característica típica deles? Eu estou te perguntando isso porque tem a turma que falava o retrovírus, o vírus tal, o vírus de DNA. Como todo mundo está ficando hoje conhecedor de vírus depois da pandemia... É assim... Esses 5 vírus, todos eles são de RNA, a não ser o vírus da hepatite B, que é um vírus mais evoluído, é de DNA. Né? Então, a hepatite A e E, a transmissão é água e alimentos. Certo. Os outros, sangue e material biológico. Né? A outra questão relacionada aos vírus é que... Isso que eu coloquei aqui para não... Tem um período de incubação. Cada um deles, já falei que cada um desses vírus tem um período de incubação diferente. Um vírus não se transforma em outro. O vírus A sempre será vírus A, o B sempre será vírus B e os outros também. Né? E eles têm um período de transmissibilidade que começa desde a hora do momento da infecção. Então, você pega o vírus agora... E você já sai transmitindo, tá certo? Então, não tem... Está assintomático, como é que eu passei o vírus se eu não tenho sintomas? Certo. Então, essas são as características desses vírus, tá? E... Agora, o que eu ia te perguntar é o seguinte, antes que eu esqueça, já veio na minha cabeça várias vezes. No Hemopa, quando uma pessoa vai doar sangue, existe alguma pré-hepatite, alguma hepatite no meu passado... em que eu possa doar sangue agora ou não posso nenhuma? No Hemopa, nós temos porque nós queremos dar sangue de qualidade. Certo. Né? Então, nós não podemos suspeitar que a pessoa tenha uma doença que vai passar nessa doação. Certo. Então, o vírus da hepatite A, depois que você tem, depois de 2 anos, você pode doar sangue à vontade. Porque senão nós não teríamos doadores, porque a maioria da população, mais de 90%, já teve hepatite A. Então, tem anticorpos, né? Tem proteção definitiva. Para o vírus da hepatite B, é totalmente diferente. A doação, esse sangue doado, ele é rejeitado totalmente. Não serve para doar sangue, não serve para doação de órgãos, nada disso, pela integração do vírus da hepatite B no genoma do hospedeiro. Né? Então, eu tive hepatite B. Curei, né? Não vou evoluir na doença. Mas se eu doar o meu sangue para uma outra pessoa que não tem a proteção dos anticorpos, não tem a proteção, a outra pessoa pode adquirir a doença. Certo. Então, para a hepatite B, definitivamente não se aceita essa doação, nem de sangue, nem de órgãos. Certo. Para o C, a restrição é bem pouca, porque hoje, como tem o tratamento, a gente ainda considera... Curou. Passa um tempo, igual a hepatite A, depois de um tempo da cura, você pode ser doador. E ele não insere o seu genoma no genoma humano. A transmissão dele é no citoplasma da célula. Já para a hepatite delta, também é a mesma característica da hepatite B.
Porque o vírus Delta, ele só consegue infectar e se transmitir, se tiver a companhia do vírus B, porque o vírus Delta é incompleto. Ele usa a cápsula do vírus B, ele se coloca dentro daquela cápsula oca e aí ele vai junto. Então, os dois andam juntos, certo? E para hepatite E, graças a Deus, nós não temos surtos no Brasil, mas já tivemos casos esporádicos. Aqui mesmo, em pesquisa do Instituto Evandro Chagas, nós já conseguimos detectar alguns casos esporádicos do pessoal que gosta de comer carne de porco mal assada. Carne de porco mal assada. É sabor. Nunca mais coma carne de porco mal assada, por favor. Embutidos. E embutidos. Embutidos é uma coisa que é difícil de saber qual, né? É porque é assar bem, cozinhar bem, né? Que aí você consegue eliminar. Eu tenho um nutricionista que dizia, a melhor maneira de você se alimentar é você se alimentar com as coisas que Deus criou. Certo? Com aquelas que o homem montou, é outra coisa. É outra coisa. Tem razão. Sabe? Me fala uma coisa. Tem como prevenir? Tem. A hepatite A, ela já tem uma vacina que é aplicada pelo Programa Nacional de Imunização. Eu tinha um amigo lá em São Paulo. Quando eu fiz a minha tese de mestrado, eu estudei 300 pacientes com eletrocardiograma com leptospirose. Então, eu me relacionei muito com o pessoal da doença infecciosa lá da Escola Paulista de Medicina naquela época. Eu lembro que tinha não era um professor, um assistente, que ele falava, hepatite A é de quintal, todo mundo pega. Mas já está no programa a vacinação contra hepatite A para menores de 4 anos de idade, né? Mas em todas elas é cuidados gerais. Certo. Tomar cuidado com o que come, com o que bebe, né? Com o sangue, com a transmissão sexual. Então, é isso aí. O B não. O B você tem uma vacina muito boa, eficaz, né? E que protege muito bem, existindo, porém, alguns que não respondem bem à vacina. Então, não consegue formar anticorpos. A gente insiste, faz outras doses e insiste. E a Delta, como ela caminha junto com a B, então, se a gente vacina contra a B, a gente consegue segurar a Delta. A hepatite E, ela tem uma vacina que está sendo desenvolvida na China, ainda está acho que está na 3ª fase de desenvolvimento, já provavelmente porque eles têm um grande problema de hepatite E para lá. Então, essa vacina já está sendo desenvolvida lá, mas não existe no Brasil, ainda não está sendo utilizada no Brasil. E a hepatite C não tem vacina. Nem imunoglobulina. Só é o tratamento e os cuidados gerais, com sangue, porque hoje está muito na moda as tatuagens, os piercings, e esses são uma forma de transmissão, além de usuários de drogas injetáveis, para C. É bom avisar para a turminha toda, que agora todo mundo acha que tem que ter tatuagem. Tem que ter tatuagem. Hepatite C, turma, cuidado, por favor. E com os piercings também. Me fala uma coisa, eu estou com um paciente com hepatite grave, os exames alterados, a TJ, TGP, aquela coisa, passando de 1000, aquela coisa toda, ictério, o que eu faço? Olha, hoje... a pergunta é como é que eu trato? Como é que eu trato, né? Dependendo do vírus, porque aí tem as características dos vírus e tem a característica do hospedeiro. Então, se você reage bem, você vai evoluir, apesar de fazer todo o quadro, mas você vai evoluir bem. Né? Tem um grande problema deles quando chegam no consultório, essas formas mais avançadas, é que já vem tomando chás. Né? Então, a gente contraindica absolutamente o uso de chás quando é alguém que tem alguma doença hepática. E o chá, ele tem a sua ação, mas ele tem os seus efeitos tóxicos. Né? Então, é como se eu fosse fazer um chá de Eduardo Costa. Bota o Eduardo dentro de um panelão, faça um chá, vai sair coisas boas do Eduardo, elegância, cordialidade e tal, sabedoria, mas vai sair as coisas ruins também, né? Excreta, suor, essas coisas, mau humor, né? Então, isso aí seria um chá. Então, você pega uma planta, coloca numa panela... Legal essa definição. Entendeu? Legal essa definição. Eu uso muito esses termos mais simples, porque como a gente dá muita aula, né? Às vezes não é só para aluno, não é só para entendido, é para a população em geral. Então, a gente tem que usar esses termos mais simples. Com certeza. Fantástico isso aí. Me fala uma coisa. Notificar, tem que notificar?
Todas elas. Todas elas. Todas são notificação. Como é que a gente notifica, tá? Olha, tem um sistema que é o SINAM, né? Que é utilizado pelos postos de saúde. Todo posto de saúde então tem. Todo posto de saúde tem. Tem, notificar. Inclusive, a notificação, qualquer um pode notificar. Entendeu? Até a mídia, às vezes, a notificação sai pela mídia. Certo. A mídia já está detectando um surto e ainda não chegou a informação no sistema. Certo. Então, todo mundo pode notificar. Eu lembro que minha esposa teve sarampo e o Pardal Sim. fez lá, o Pardal é meu amigo, diagnosticou, avisou no bairro todo. Fazer um controle desse surto, né? Eu lembro que vacinaram as crianças, quem não tinha sido vacinados ainda. O vizinho disse, poxa, a tia Beth fez todo mundo vacinar, todo mundo, porque ela pegou o sarampo. Porque o Pardal chegou, não, tem que notificar, tem que falar, tem que informar o governo. E muita gente ainda não sabe disso. Né? Essa questão da notificação é preocupante. Porque... E qualquer um pode notificar. Laboratórios, médicos, médico do sistema, médico da rede privada, qualquer um pode notificar. Todos os vírus têm que ser notificados? Todos eles. Todos os 5 vírus. Então tá. Deixa eu te fazer uma pergunta também que me perguntam. O Evandro Chagas tem porta aberta para um ambulatório para fazer diagnóstico ou não? Olha, nosso laboratório, a seção de hepatologia, ainda está, uma parte ainda está aqui, na Almirante Barroso, e a outra parte já está em Ananindeua. Certo. Então, sou eu que atendo lá, nesse ambulatório, então a gente não manda voltar pacientes. Se venha ele encaminhado ou não encaminhado, a gente atende, pelo menos se a gente não puder atender clinicamente, a gente indica para onde encaminha, para onde ele pode ser atendido. Nós fazemos aqui a coleta do material, o laboratório nós já transferimos para lá, já está funcionando. No Palácio. Aqui nós estamos aqui coletando material. Agora, os laboratórios nossos de sorologia e biologia molecular já estão lá em Ananindeua. Então tá, então se ficar em dúvida, pode ir lá. Então. Pode ir lá, então. Geralmente a gente atende logo cedo, 7h30 a gente já está atendendo. E precisa ir em jejum, porque não fazemos só os testes sorológicos, nós fazemos os testes normais, a normalidade da hepatite, né? Principalmente as transaminases. Consciência é super importante, porque todo mundo faz. Tem alguma medida de prevenção para controle ou só trivial mesmo? Eu gostaria de só enfatizar a necessidade da vacinação. Hoje em dia, a gente está tendo muita dificuldade, a gente percebe nos noticiários, sempre estão chamando para fazer a vacina, porque está baixa, né, das vacinações, a aplicação das vacinas, então a gente gostaria muito de enfatizar a importância de tomar a vacina. No nosso caso, a vacina de hepatite A até os 4 anos de idade e a hepatite B, que é para todo mundo, em qualquer idade, não tendo nenhuma restrição para tomar a vacina contra a hepatite B. Heloísa, tu vai voltar depois para eu te dar uma cadeira cativa no programa. Tá bom. Aliás, o Evandro Chagas tem uma cadeira cativa no programa. Obrigada. Querida, o nosso tempo acabou, então dedica o programa. Bom, eu sempre dedico as coisas que eu faço à grande doutora Gilberta Bensabá, que foi uma precursora no tratamento das hepatites, no diagnóstico e tratamento das hepatites, ao doutor Manuel Soares, que foi o meu antecessor lá no Instituto Evandro Chagas, com quem eu aprendi muito nesses últimos anos que eu tenho trabalhado com eles. Onde estiverem, Manuel e Gilberta, o programa foi para vocês e para toda a sociedade civil que precisa aprender tudo sobre essas coisas. Turma, a Heloísa volta sempre que necessário, tá? E uma semana iluminada para todos e até semana que vem. Tchau! Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.